E eu quero falar um pouquinho nessa noite. Eu não poderia deixar de ministrar sobre isso. Na verdade, não serei eu a ministrar, mas eu creio que é o próprio Espírito que já está nos ministrando desde a hora que nós chegamos aqui. E tudo que eu falarei aqui nós já até adoramos no período do louvor. Mas que essa palavra possa vir do Senhor como um selo sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero falar hoje sobre adotados pelo Pai da eternidade. Como eu já disse, hoje é um dia especial, mas não é um dia feliz para muitos. Hoje é um dia especial, mas para algumas lembranças ruins vêm à mente e ao coração. Talvez porque o pai já partiu daqui, uns porque nem chegaram a conhecer os seus pais, outros porque os pais estão enfermos, estão internados. E seja lá qual for o motivo, para alguns de nós há uma tristeza. Só que, mesmo que você carregue algumas feridas, eu gostaria que você entendesse pelo Espírito de Deus nessa noite, que o seu pai, ainda que você nem chegou a conhecê-lo, ele é especial, porque ele é o seu pai. Um pai, ele não é especial porque ele é bom ou porque ele é ruim, porque ele é presente ou porque ele é ausente, porque ele ainda está na nossa casa ou porque ele já partiu para a eternidade com Deus. Não. A especialidade dos nossos pais está no simples fato de que eles são pais. E ser pai é um grande privilégio. Só que a gente precisa entender que, alegres ou tristes, quando nós encontramos a paternidade de Deus através de Jesus, a nossa vida, ela começa a ter um novo sentido. O Mateus está aqui e há pouquíssimo tempo ele quase perdeu o pai dele. Mas foi, por uma beiradinha só. Foi por aquele milagre que só o Pai do céu sabe fazer. Hoje o Mateus está com o privilégio de estar com o pai em casa, se recuperando de algum bom tempo no hospital, recuperando porque foi traqueostomizado, mas está lá. Por quê? Porque o propósito do Pai Celestial ainda não havia findado na vida dele. E quando a gente entende que a gente só pode dar o que a gente tem, isso arranca um fardo sobre nós. Um fardo grande. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não possui. E quando às vezes a gente recebe de um pai da terra algo que não nos agrada ou deixa de receber, a questão é, nós recebemos o que eles tinham para nos dar. E entender isso, tira um peso de culpa, um peso de rancor, um peso de frustração. Por quê? Às vezes o nosso pai não nos deu algo melhor porque ele não tinha o algo melhor para dar. E por que ele não tinha? Porque ele também não recebeu. E ele não recebeu por quê? Porque o avô também não soube dar para o pai. E assim vai. Até que Jesus entre em alguma geração e mude a história. E a partir de você, tudo comece a se fazer novo na vida dos filhos e dos filhos dos filhos. Esse é o propósito de Jesus ter se manifestado na cruz. Não é uma regra, mas muitos dos nossos erros são respostas às falhas que recebemos no passado. E eu quero dar só um exemplo básico, simples e que é bem entendível. Talvez o que mais te feriu na criação do seu pai para com você seja o que o diabo mais use através de você para ferir a vida dos seus filhos. E aí eu tenho certeza que não é seu desejo como pai que seus filhos fiquem frustrados com você, assim como você permaneceu ou ainda permanece frustrado com seu filho, com seu pai. Entendem? Às vezes é fácil a gente apontar o dedo para o outro e dizer,
você errou comigo. Mas é difícil a gente olhar no espelho e pensar assim, cara, eu estou errando com meu filho. E aí isso serve para pai, para mãe, para tio, para avó, até para filho. Às vezes a gente gostaria até de agir diferente como pais, como mães, mas a gente não consegue, porque o que a gente recebeu é o que a gente carrega. Aí quando é que a gente começa a entrar em sintonia, em dar o que desejamos e não o que nos frustramos? Quando o Senhor entra na nossa vida. E uma vez que Jesus entra, tudo muda. Só que, para aqueles que têm o privilégio de terem tido, ou de terem ainda, um ótimo pai, aquele herói, aquele exemplo, até mesmo para nós, que tivemos bons pais, eles não deixaram e não deixam de serem perfeitos por conta disso. É por isso que o nosso maior desafio é até termos referências na terra, mas vivermos segundo um modelo perfeito que só existe no céu. Nós podemos ter referências aqui na terra de bons homens, boas mulheres, bons líderes, bons filhos, mas o modelo exato que deve ser seguido não está na terra, ele vai estar no céu. E o Deus Pai é o Pai perfeito, que nós precisamos nos voltar para Ele, para que nós venhamos a receber a filiação que nós tanto necessitamos, para que aquele vazio que nos persegue seja preenchido de uma vez por todas e a gente se torne filhos amados do Pai por adoção. Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16, eu quero ler junto com você nessa noite. Esse é o versículo-chave de toda a Bíblia Sagrada. Se a gente pudesse dizer que a Bíblia se resume em um verso, esse é o verso que resume toda a Escritura. João 3,16, eu te convido a ler comigo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele revela claramente o caráter do nosso Pai celestial. 1 João, aqui é o Evangelho de João, mas 1 João, capítulo 4, verso 8, parte B, diz assim: Deus é amor. Deus é amor. E o que isso significa? Isso nos revela o caráter de Deus. Porque Deus é amor, Ele amou a cada um de nós de tal maneira que Ele não resistiu permanecer separado de nós por conta do pecado. E para resolver esse problema, Ele enviou o único filho que Ele tinha, chamado Jesus Cristo, para morrer a nossa morte na cruz do Calvário. E uma vez que essa morte foi consumada, nós também fomos feitos filhos de Deus. É um amor muito profundo, tão profundo, que fez com que Deus se movesse para vir ao meu e ao seu encontro. Às vezes a gente acha que somos nós que corremos em busca de Deus, mas isso não é verdade, irmãos. É o próprio Deus que sempre vem em busca do homem. Sempre é Deus que se manifesta para ir nos encontrar. Ele nos encontra na nossa casa, Ele nos encontra no trabalho, enquanto andamos na rua. Ele nos encontra quando Ele nos atrai à presença dEle. Ele nos encontra em meio aos problemas, em meio às enfermidades. Ele nos encontra até mesmo quando a gente está num momento de diversão, porque o prazer do Pai está no Filho. E o desejo do Pai é que o prazer do Filho também esteja nele. Mas ainda que o Pai tenha nos amado, ainda que Jesus tenha vindo e tenha morrido a nossa morte na cruz,
Atos, capítulo 2, verso 24, afirma que a morte não pôde deter ao Senhor. A morte não pôde detê-lo. E por que isso é uma verdade? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Agora, por que a morte não pôde deter ao Salvador? Lá em Gênesis, Deus disse que o salário do pecado era a morte. Ele disse que se o homem comesse da árvore que ele havia proibido de comer, o homem morreria. Só que o homem não acreditou plenamente nessa verdade. E uma vez que o homem comeu do que não devia, a morte espiritual se estabeleceu. Aí Jesus se faz homem. Ele é gerado no ventre de uma mulher virgem pelo Espírito Santo. E dessa maneira, perfeitamente Jesus se torna o nosso substituto naquela cruz. Porque eu poderia ter boa vontade de morrer por você, mas eu sou tão pecadora quanto você. E se tornaria impossível a redenção e remissão da sua vida através de outro pecador. Aí Jesus vem, 100% homem, nasceu do ventre de uma mulher, 100% Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo e se tornou o nosso substituto perfeito naquela cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscita para dizer para nós: eu tenho uma nova vida para compartilhar contigo. Se Jesus tivesse apenas morrido, nós poderíamos dizer assim: uau, ele me amou ao ponto de morrer. Só que amar ao ponto de morrer tem loucos por aí que fazem. Quantas pessoas não se suicidam porque perderam um amor, entre aspas, uma paixão? Agora, ele não apenas amou para morrer. Ele amou para morrer e para ressuscitar. Ele amou para começar a obra e concluí-la, porque o plano do céu sempre é perfeito. E como cantamos aqui, o Flávio abriu o culto falando sobre isso. João, capítulo 1, verso 11, diz que Jesus ele veio para aqueles que eram dele. Ele veio para os judeus, o plano inicial do Senhor revelado, porque o plano inicial é eterno e sempre foi nos encontrar. Mas o plano revelado, num primeiro momento, era para a salvação dos judeus. Mas a Bíblia diz que os judeus não receberam a Jesus como Cristo. Jesus é o filho de Maria, mas Cristo é o ungido de Deus enviado ao mundo. Os judeus olhavam para Jesus e reconheciam. Ele é diferente, ele tem algo especial. Mas para os judeus ele não passava de Jesus, o filho de José e Maria. Mas para quem creu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que foi dado o direito a essas pessoas de serem feitos filhos de Deus. Num primeiro momento, nós éramos apenas criatura, porque o pecado nos separou do Pai. Uma vez separados, somos criaturas. Mas quando nós entendemos quem Cristo é e o recebemos em nossa vida, uma chave vira. E quando a chave vira, eu deixo de ser apenas criatura e me torno filha amada de Deus. Nós começamos lendo que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha. Só que uma vez que o único se entregou, ele morre, ressuscita e se torna o primeiro filho de uma família de filhos incontáveis sobre toda a face da terra. Você e eu também hoje temos o direito de sermos filhos de Deus através de Jesus. Quando a gente crê em Jesus e o recebe como Deus sobre a nossa vida, nós temos a oportunidade de nascer de novo. E é exatamente isso que um judeu muito estudado, chamado Nicodemos,
Quando ele foi conversar com Jesus à noite, na calada da noite, ele começa a dialogar com Cristo e Jesus diz para ele assim, em João 3, a partir do verso 1. No contexto, Nicodemos diz, Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Aí olha o que Jesus respondeu para Nicodemos. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você e eu nascemos do ventre da nossa mãe, nós recebemos uma paternidade terrena. Talvez a sua mãe nunca te contou quem era o seu pai, mas o seu pai foi necessário para que você fosse gerado. Quando nós viemos ao mundo, automaticamente uma paternidade foi estabelecida sobre a nossa vida. Ela pode ter sido falha, mas ela era uma expressão de paternidade. Agora, quando a gente recebe a Cristo na nossa vida e entra para a família de Deus, a gente só pode desfrutar desse privilégio quando a gente nasce do próprio Deus. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas como, Rabi? Eu posso nascer de novo? Eu já tenho 33 anos. Eu já tenho 40, 50, 60. Como eu poderei voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Você não entendeu o que eu quis dizer. Eu disse que é necessário nascer da água. Água na Bíblia simboliza a palavra de Deus. E também nascer do Espírito. Porque somente o Espírito pode gerar um filho de Deus aqui nessa terra. Quando o anjo apareceu para Maria e disse assim, Maria, você irá gerar o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Maria, como algo inédito e único sobre a face da terra, ela disse, mas como isso vai acontecer? Eu ainda sou noiva de José, nunca nenhum homem me tocou, como eu posso gerar e ser mãe? E o anjo Gabriel disse assim, Maria, não se preocupe, descerá sobre você o Espírito Santo de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. Tudo na palavra é uma revelação completa. Sabe o que isso significa quando Jesus, o gerado do Espírito, como Filho de Deus, fala para Nicodemos? Ele diz assim para Nicodemos, Nicodemos, é pelo Espírito, o mesmo Espírito que gerou a mim no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que vai te gerar de novo como filho de Deus. Mas a gente só pode nascer de novo pela palavra, porque a palavra é a verdade. E além de ser a verdade, sabe o que a palavra é? O próprio Cristo. No mesmo Evangelho de João, nós vemos que Jesus é a palavra encarnada, o verbo vivo da criação. Então, queridos, quando a gente entra em Cristo e quando Cristo entra em nós, nós passamos a desfrutar de uma nova vida. E às vezes a gente acha que isso é difícil demais. Ah, não, esse negócio de nova vida é só para uns. Ixi, nova vida? Não, para mim não dá, não. Só que é a coisa mais simples que você pode desfrutar sobre a face da terra. Porque para vivermos uma nova vida, a gente só precisa cumprir uma tarefa. Diga assim comigo, uma tarefa. É tão simples. É apenas uma tarefa. E a tarefa é responder ao amor. O esforço foi de Jesus.
Foi Ele que, sendo Deus, se fez homem. Foi Ele que, sendo eterno, se fez momentaneamente preso num corpo de carne e osso. Foi Ele que pagou o preço de humilhação e de morte de cruz. Foi Ele que, quando estava na cruz, orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto gritam, crucificam, enquanto furam os meus pés e minhas mãos com os cravos, e muito menos quando furam o meu lado, para ver se eu realmente estou morto. O esforço foi dele, o preço pago foi dele. Nós só precisamos de uma postura: Pai, eu me rendo ao seu amor. E quando a gente faz essa oração de todo o coração, o amor inunda a gente de tal maneira que a gente nunca mais é o mesmo. Hoje o Senhor está nos dizendo que por amor, Ele abriu mão, o Senhor Cristo está dizendo para mim e para você, que por amor, Ele abriu mão de ser o único filho para se tornar o primeiro. O Pai está nos dizendo que Ele renunciou a ser pai de um para ser pai de milhares. O preço foi alto. Ele teve que dar a sua primícia, mas toda a primícia entregue num altar vai gerar um peso de glória inexplicável. O Pai se alegra em te ver sentado nessa cadeira. E mais do que sentado nessa cadeira, Ele celebra quando você corre ao encontro do colo dele. Não é só você, papai e mamãe, que gosta de tomar seus filhos no braço, que gosta de girá-lo no ar enquanto brinca. O seu Pai Celestial tem muita alegria e muito prazer em ti. Quando Jesus cumpriu a palavra sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, uma voz do céu ecoou dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem está o meu prazer. E essa verdade, ela precisa e o Senhor deseja que ela ecoe para além do Rio Jordão. No Estância Biquíni, nessa noite, nós desejamos ouvir do Pai: Milton, você é o meu filho amado em quem está o meu prazer. Aí ele pode não apenas dizer para o Milton, ele pode olhar para a Lia como mãe do Milton e dizer: Lia, você é minha filha amada em quem está o meu prazer. Só que não para aí, ele ainda olha para o Micael que está no ventre da Uad e me diz assim: Micael, você é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Ele é um pai de gerações. E o que ele quer fazer? Qual é o nome do seu Emanuel? Não é seu pai? Nelson Emanuel? Nelson Emanuel. O que é o desejo do Senhor realizar nas nossas vidas? Por todo o testemunho que eu já ouvi, Nelson Emanuel recebeu a Cristo nos últimos dias da vida dele. Só que uma semente foi plantada na vida, na linhagem. E porque nos últimos dias ele recebeu a Cristo, há uma promessa sobre a descendência dele. Se o Milton der ouvidos ao que o céu, ao que a eternidade já liberou, já ecoou, o Milton desfruta de paternidade, a Valentina desfruta de paternidade, o Micael desfruta de paternidade, os netos, os bisnetos, os tataranetos, e a geração segue abençoada sobre a face da terra. Só que precisa ter um que ouça, entenda e abra a porta para que o amor entre. Não é difícil ser amado, irmãos. Pode ser difícil ser amado por alguém de carne e osso, cheio de pecado igual a mim e a você. Mas ser amado pelo próprio amor, basta uma rendição e o amor entra. E eu quero falar nessa noite brevemente sobre os benefícios de nós sermos feitos filhos de Deus. Não são poucos, eu vou falar alguns. Mas existem muitos benefícios em sermos filhos de Deus, de um Pai perfeito. O primeiro deles é que a paternidade de Deus gera em nós senso de pertencimento.
a primeira coisa que a paternidade de Deus gera em mim e em você é senso de pertencimento. Efésios 1, verso 4. Você pode acompanhar ali, eu vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo. Diz assim, 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quantos filhos carregam feridas, marcas de rejeição por anos da sua vida? Não são poucos, irmãos. São pessoas que por anos e anos se sentem feridas, se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas. Só que a verdade de Deus para nós é que mesmo que talvez num ventre uma mãe e um pai possam ter nos rejeitado, nós fomos amados antes da fundação do mundo. O nosso pai e a nossa mãe biológica, eles foram instrumentos de Deus para nos trazer ao mundo. Só que quem nos planejou, quem nos formou, foi o nosso Pai Celestial. Por isso, Deus ele quer imprimir no nosso espírito essa verdade. Ainda que a rejeição tenha entrado no meio do caminho, o amor chegou antes. A rejeição pode ter chego no ventre, depois que nasceu, depressão pós-parto, abandono na primeira, na segunda, na terceira infância. De repente, o pai faleceu, a mãe faleceu, abandonou, não importa o que aconteceu. Antes disso acontecer, o pai já havia nos amado, já havia nos desejado. E aí, uma vez que a gente entende isso, é como se o fardo da rejeição fosse arrancado de dentro de nós. E nós passássemos a caminhar como alguém, como um filho que sabe o pai que tem. Você já viu aquele filho que quando alguém na escola vem tirar onda com a cara dele, ele olha e fala assim, meu pai vai vir aí, hein? Quem já fez isso? Fez não? Duvido. Você brigou? Não acredito. Mas o Pai do céu perdoa, né? A gente se arrepende. Mas a gente, às vezes, quando criança, a gente tende a se gabar no pai. Se ele soubesse o pai que eu tenho, ele não teria falado isso para mim. Eu lembro que eu estudava, já estava no ensino médio, e começou a sumir dinheiro na escola, dinheiro, e era dinheiro alto, mensalidade, dinheiro que a pessoa levava para pagar uma conta da mãe, e aquilo sumia inúmeras vezes. Um dia, eu estava na hora do recreio, sentada na sala de aula, de repente eu vi uma amiga da menina entrando, pegando uma mochila, botando no colo, mexeu, saiu, aquilo me acendeu uma luz assim. Se sumir alguma coisa ali, não é possível, foi ela. E aí, quando voltaram do recreio, a menina entrou, abriu a mochila e gritou assim, professor, sumiu o dinheiro da mensalidade, eu acho que era da mensalidade, sumiu o dinheiro aqui. E eu comecei a ficar nervosa, falei, meu Deus, foi ela, eu não vi pegando o dinheiro, mas eu vi, ela abriu aquela mochila, ela pegou aquele caderno, e a menina falou, o dinheiro estava dentro do caderno e tal. Que a Trizinha disse, o que ela fez? Isso mesmo. Fui lá na diretoria e falei, eu vi a menina entrando. E eu lembro que realmente eu não sabia como aluna, mas já havia toda uma suspeita por trás daquela menina. Acho que ela realmente tinha um problema. Em outras escolas aconteceu isso. Em viagem de escola aconteceu a mesma coisa, no quarto que ficaram e tal. E aí, meu pai, ele ficou tão preocupado com aquela situação que mesmo sem me avisar, ele foi me buscar na escola no dia seguinte. Que ele pensou assim, você imagina se essa menina tenta se vingar? Porque o pai, ele tem essa função. E nós, quando nós recebemos ao Pai do céu sobre a nossa vida, a paternidade de Deus, nós passamos a compreender
Eu tenho um pai. O que a gente cantou aqui nessa noite? Meu pai me ama, eu sou dele para sempre. Meu pai me ama, eu sou dele para sempre. O que é isso? É senso de pertencimento. Agora, quem vai ter senso de pertencimento? Quem é filho. Se ainda não há esse senso, eu sou dele e ele é meu, é porque a paternidade ainda não foi definida. Até hoje. Porque a partir de hoje, todos nós sairemos daqui filhos do nosso Pai. Segundo benefício da paternidade de Deus é que quando a gente recebe o Pai, a gente recebe um novo DNA espiritual. Quem aqui parece com o pai e com a mãe? Levanta a mão. Eu falei com Josi, minha filha, dá nervoso olhar para sua mãe. Porque para mim a fisionomia é muito semelhante. Ela disse que por causa do óculos, pode ser, mas é muito semelhante. A gente olha para o Mateuzinho, a gente vê o irmão Mamed. Verdade ou mentira? Quem que quando olha para o Flavinho não vê o Flavão? Meia, cadê a Sandra? Nem estou te enxergando. Meia. Quando olha para a Valentina, você vê quem, gente? Escrito. Por quê? Porque paternidade libera DNA. É natural que o filho se pareça com o pai. Agora, por que às vezes a nossa conduta, o nosso comportamento é tão distorcido mediante a palavra de Deus? Porque às vezes a gente ainda não entrou nesse lugar de filhos. A gente só se parece com o pai e com a mãe da gente por causa que nós nascemos deles. E nós só vamos nos parecer com o Pai Celestial quando nós nascermos dele. Quando a gente nasce de Deus, do Espírito e da Palavra, automaticamente a gente se torna semelhante a Jesus. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós queremos ser homens e mulheres espirituais, vai ser necessário nascermos de Deus. Terceiro, somos selados com uma nova identidade. Olha que lindo, que diz 1 João 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. O que é uma das primeiras tarefas que o pai faz quando o filho nasce? Porque a mãe está de resguardo, normalmente sobra para o pai fazer o quê? Registrar a criança. Registro fala de dar nome. E essa criança será chamada Emanuele. Qual vai ser o nome do seu filho? O nome do meu filho vai ser Alisson. Com 2 L's, Y. Por quê? Porque o pai, ele tem a função de ir dar nome ao filho. Aí vem João, na carta dele, e diz isso. Olha que grande amor o pai nos tem concedido. Sabe qual é o fruto do amor do pai sobre a minha e a sua vida? Ele está nos registrando. E o nosso registro no céu é filho de Deus. Na terra a gente pode ter rótulos. Ali vai o cachaceiro. Aqui vai a piriguete. Ali vai, ó, esse cara não paga ninguém. Aqui está vindo a problemática. Não, ali está vindo a cheia de nome toque. Vem a patricinha ali. São os rótulos que o diabo usa o mundo para nos dar. Mas quando a gente nasce de novo, quando a gente se torna filho de Deus, o céu sela a minha e a sua vida com uma identidade. E no reino de Deus só existe uma identidade, a identidade de filhos. Não tem o filho preferido A e o filho menosprezado B. Não, todos nós somos filhos amados do Pai. É uma identidade
individual, mas que é única de quem faz parte do reino. Quarto, como filhos, Deus também libera sobre nós valores celestiais. Toda família, ela traz valores para os seus filhos. Infelizmente, quando a família ela não conhece a palavra de Deus, em muitos momentos, ela vive de uma maneira que é uma semeadura que vai trazer colheitas de dores. E infelizmente tem muito pai, tem muita mãe hoje sofrendo por ver filhos na prostituição, no pecado, nas drogas, nos vícios. É uma realidade triste, mas é. Agora, por que o Senhor ele deseja transformar a nossa vida? Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, nós começamos a ser estabelecidos debaixo de novos valores. E a gente vê isso em Romanos 12, verso 2. Quando diz que nós, como filhos de Deus, não devemos nos amoldar aos padrões dessa terra, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Para quem nasce de novo, o padrão deixa de ser o seu próprio e passa a ser o padrão da palavra de Deus. Aí, uma família que vive fundamentada na palavra vai colher frutos mediante a essa semeadura. É quando você olha o filho de alguém e esse filho é um filho maravilhoso, obediente, temente a Deus, educado, que se desvia do mal, que dá fruto no tempo certo, que ama a Deus sobre todas as coisas, que vive para agradar ao Senhor e não para agradar a si próprio. O que é isso? É um filho gerado nos valores do reino de Deus. Quantos pais desejam gerar seus filhos nesses valores? Eu desejo. Gerar filhos biológicos, mas também filhos espirituais. E para que esses valores sejam gerados, o quinto benefício da paternidade de Deus é a proteção. Um pai também tem a função de proteger o seu filho. E no Salmo 121, verso 1 diz: Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Mas como que o Senhor vai fazer isso? A palavra de Deus, irmãos, ela é tudo, inclusive balizadores, para que a gente ande num caminho de proteção. Eu já vivi experiências, eu sei que você também, da palavra dizer um não, mas eu querer que ela dissesse sim. E quando eu forcei para viver o sim do que a palavra dizia não, eu sofri muitas dores por isso. Porque os nãos de Deus não são maldades liberadas sobre a nossa vida. Pelo contrário, é proteção. Quanto filho não já ouviu o pai dizer assim: não anda com essa pessoa, eu tô te avisando. E a gente andou com tal pessoa e quebrou a cara. Quantos filhos não ouviram dos seus pais: não entra nesse relacionamento, essa garota não é para você, esse menino, esse rapaz não é para você. E a gente não deu ouvidos e se lascou na vida. Quando a palavra de Deus, ela nos orienta, seja com sim, seja com não, seja com talvez, seja com a direção que for. Quando a gente cumpre, a gente está debaixo de proteção. Agora, quando a gente descumpre, mesmo Deus sendo amor, Ele não pode ir contra aquilo que Ele é, e Ele também é justiça. Deus amava Adão e Eva
extremamente. Ele não precisava criar Adão e Eva. Ele criou por amor, porque ele queria relacionar com alguém semelhante a ele. Só que ele não criou robô e ele não obrigou eles a obedecerem. Ele colocou uma árvore no meio do jardim como um marcador de voluntariedade. Adão, Eva, eu amo vocês, mas eu quero que vocês se relacionem comigo, não por obrigação, mas por obediência em amor. É por isso que aquela árvore estava no meio daquele jardim. E quando o homem teve a oportunidade de obedecer, resolveu fazer o contrário. E o que aconteceu? Está vendo todos esses problemas que cercam a nossa vida? Doença, enfermidade, dores no parto, fadiga para trabalhar, suor para ganhar o arroz e feijão. Tudo isso é consequência de uma desobediência àquilo que Deus havia dito. A palavra não mudou. Se a gente continuar desobedecendo, a gente vai continuar morrendo, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Agora, quando a gente entende, recebe a Cristo e se arrepende dos nossos pecados, o Senhor nos leva para uma nova condição. Talvez, e certamente, Ele não vai mudar a nossa situação de um dia morrer de fato sobre a face da terra. Só que até na morte do justo, a morte se torna vida e ressurreição. Até mesmo naquilo que é uma punição que Deus não arrancou através da morte de Cristo, o Senhor, Ele pode nos levar além. Sua vida terrena acaba, mas a sua vida, ela continua na eternidade. A gente padece, tem dores, tem enfermidades, tem impossibilidades. Só que a gente tem uma presença tão profunda e tão real dentro da gente, que as nossas faltas se tornam em presença de Deus e nada nos falta. Jesus se torna suficiente. Existe uma movimentação celestial quando nós respondemos ao amor. Quando nós dizemos sim, o amor, ele nos abraça e nos preenche. E espiritualmente e emocionalmente, nós desfrutamos de vida. A provisão também é fruto da paternidade de Deus. E aí, lá em Mateus 6, do verso 30 ao 32, Jesus vai questionar a ansiedade da nossa vida. E ele diz assim, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer mais uma vez. O seu filho não precisa ficar te lembrando que tem que pagar a conta de luz, que tem que pagar a água. Nenhum filho aqui fica lembrando ao pai e à mãe que tem que comprar arroz e feijão. Porque o seu filho é filho. E automaticamente ele já confia que você, como pai, vai suprir todas as necessidades dele. Por que nós, sendo filhos de Deus, ou devendo ser filhos de Deus, ficamos assim, ô Deus, como é que eu vou pagar o aluguel esse mês? Não, eu vou ter que... Não, esse mês não vou dar dízimo não. Oferta tá doido? Não, tá louca? Não, guarda esse dinheiro aí, guarda isso, a gente não vai ter condições não. Perdendo noite de sono, meu gás está acabando. Perdendo noite de sono, tem uma cirurgia de 7 mil reais para fazer, o que nós vamos arrumar? Queridos, quando nós somos filhos, nós desfrutamos da provisão do Pai. A provisão certa, na hora certa, porque Ele é Pai. Quando chega aquele limite, Ele olha e diz, chegou a hora. Se Ele ainda não disse, chegou a hora e liberou a provisão, é porque a gente ainda não chegou no limite necessário. Porque Ele é Pai. Você não precisa ter medo de que vai dar errado, porque você tem Pai. Às vezes Ele nos faz esperar um tanto,
porque ele está forjando o caráter de Jesus em nós. Mas quando ele olhar para nós e ele já encontrar a semelhança que ele deseja, ele então vem e cumpre o que ele prometeu. A gente pode até estar velho já quando isso vier a acontecer, mas não tem problema. O nosso Pai é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ontem eu estava aqui na oração, na tenda de Davi, e Deus me pegou me ministrando que ele era o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho prazer em gerações. Eu tenho prazer em gerar sobre vocês filhos geracionais. E aí, quando ele começou a me ministrar sobre isso, veio para mim: eu sou o pai de Sara, Rebeca e Raquel. Porque as esposas de Abraão, Isaac e Jacó eram Sara, Rebeca e Raquel. E as 3 esposas daqueles homens que Deus escolheu e separou para dali gerar o seu povo eram mulheres estéreis. E quando ele começou a falar, não se preocupe, não se preocupe, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou o Deus de Sara, Rebeca e Raquel. Aquilo como que explodiu dentro de mim. Eu não preciso temer, porque na hora certa, o Deus geracional libera sobre a minha geração a vida e a bênção dele. 7º, correção. Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. A correção, ela só opera onde há um ambiente de amor. Onde não há amor, reina a indiferença. Se não há amor, se seu filho está indo para o caminho certo ou está indo para o caminho errado, tanto faz, o problema é dele. Eu venci na vida, foi dando minha cara para bater. Agora, meu filho que se vire, ele que resolve os problemas dele para lá. O que é isso? Falta de amor. Porque o pai que ama, traz o filho para perto e corrige tantas vezes forem necessárias. Menino, tá errado isso. Vem aqui, vai pegar. Vai dobrar, vai guardar, vai organizar esse guarda-roupa. Não vai sair de casa hoje. Não vai andar com essa pessoa. Por quê? Isso é amor. O amor corrige. E o pai que ama, ele corrige. Deus é amor. Então, filhos, nós vamos ser corrigidos. A gente pode até não gostar. A gente pode até não querer. A gente pode até entrar em crise, mas correção não falta para os filhos de Deus. Quando a gente se fecha para correção, muitas vezes a gente revela uma condição interna de bastardia. O que é bastardia? É um filho gerado fora da aliança de matrimônio. Não é só um rótulo e uma condição natural, mas é também uma condição espiritual. Uma pessoa que não consegue, não se abre para correção, ela carrega um espírito de bastardia dentro dela. Só que nós não fomos criados para sermos bastardos, nós fomos criados para sermos filhos. Filho pode entrar para o quarto urrando de chorar e de raiva, porque ela queria sair, a mãe não deixou. Ele queria acessar a internet e a mãe não deixou. Ela queria estar com os amigos naquela hora e o pai não deixou. Pode urrar de dor, mas ele vai entrar para o quarto, vai colocar o travesseiro na boca e vai obedecer. Porque um filho sabe que quando o pai diz não ou diz espera, o pai sabe o que está fazendo. Todas essas crianças aqui já entendem que se enfiar o dedo na tomada vai levar choque. Sabe ou não sabe? Só que a Emanuele ainda não tem noção disso. Aí tem hora que a Manu vai com o dedinho certinho na tomada. Não dá tempo de ir com carinho lá tirar ela. Tem hora que você dá um salavancão na mão, a menina cai para trás. Emanuele, você vai levar um choque, garota. Ela vai sorrir?
a reação espontânea vai ser chorar, porque a correção assustou, a correção pegou de surpresa, mas a correção a livrou de levar a algo que ela não iria gostar. Deixe o pai te corrigir, porque você não é bastardo. Você pode até carregar, humanamente falando, esse espírito de bastardia, porque foi gerado, como eu, fora da aliança de casamento. Mas uma vez que Cristo entra, o que acontece? Tudo muda. Oitavo e penúltimo. O pai também libera sobre nós, seus filhos, herança. Nilcinho, você está deixando uma herança gorda aí para os seus filhos, não está? É óbvio. O pai, ele deixa herança para os filhos. Só que a gente tem uma tendência a achar que herança tem a ver apenas com coisas materiais. E sabe de uma coisa? Tem muito pai e muita mãe que deixou herança gorda financeira para filhos, que estão perdidos por causa dessa herança. E tem muito filho que o pai não deixou nem um prego para a pessoa começar a vida. Mas eles receberam de Jesus uma herança incorruptível. E eles não trocariam um nada pelo tudo que a terra pode dar. Porque eles já entenderam que a nossa herança está no céu. Gálatas 4, verso 6 diz: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filha de Deus. O meu Pai me garante. O meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Por isso que eu canto: Abba, Abba, Pai, eu pertenço a ti. Há uma herança que o Pai liberou através de Jesus para mim e para a sua vida. Essa herança se chama Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você. E esse Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai. Paizinho, meu papai. Romanos 8, 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus viveu uma vida de renúncia, e renunciar não é fácil. Só que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus e na terra e debaixo da terra. Quanto maior é o nosso nível de humilhação, maior será o nosso nível de ascensão diante do Senhor. Também não é fácil a gente viver vidas de renúncia, não. Também não é fácil liberar perdão. Também não é fácil pagar o bem, o mal com o bem. Não é fácil. Só que todo nível de humilhação irá gerar em nós peso de glória. O Senhor é herança. E a nossa herança revela, traz sobre nós vida abundante na terra e vida eterna na eternidade. Essa é a sua maior herança. Nilcinho, deixe vida abundante e eterna para os seus filhos. Não há herança maior. Ah, mas não sou eu como pai terreno que dou vida eterna e vida abundante para ninguém, não. Óbvio que não. Mas você pode ser um instrumento de Deus para colocar o seu filho no caminho. O caminho, a verdade e a vida é aquele que libera sobre nós vida abundante e vida eterna. Tudo vem de Cristo e tudo volta para Ele. E por último, o benefício que a paternidade de Deus gera sobre a nossa vida é destino. Um pai e uma mãe têm a incumbência de liberar destino para os seus filhos. Jeremias 29:11 diz, o pai dizendo: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor.
São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Pai sabe qual é o meu e o seu destino. Nós estamos no meio do processo, mas o Pai conhece o fim dele. Nós estamos no meio das dores, mas o Pai conhece o que essas dores vão produzir em nós. Nós estamos tateando, mas o Pai é a luz que ilumina o final do túnel. E Ele sabe exatamente aonde a gente vai chegar. Agora, para que eu possa caminhar naquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, eu preciso relacionar com o Pai. No Salmo 139, o salmista diz que há um livro escrito a meu e a seu respeito, desde a eternidade. Só que esse livro não vai aparecer na nossa frente como uma bola de cristal, porque não foi assim que Deus determinou para que acontecesse. Esse livro que contém a minha e a sua história registrada, ele só se abre diante de nós quando nós nos relacionamos com aquele que é a palavra. Aí a gente está relacionando com Cristo. Talvez ele não vá dizer assim com todas as letras: Kéteri, minha filha, vira à direita, vira à esquerda, sobe o degrau, abaixa a cabeça. Talvez a gente não vai ouvir assim, mas conforme a gente vai vivendo, a gente percebe o Espírito guiando a gente. Quem é guiado pelo Espírito sabe o que eu estou falando. Quando você chega naquele momento e fala assim: não, agora, Senhor, agora eu vou desistir. Eu vivi isso recentemente. Quando a gente descobriu que o pastor estava com problema de varicocele, que ele também era infértil, que precisava de uma cirurgia de 7 mil reais, eu entrei em crise. E na minha crise, pedindo perdão ao Senhor, eu fui sincero o suficiente para orar e dizer assim: Pai, para mim é muito mais fácil desistir do que perseverar. Dói menos para mim o Senhor dizer assim: filha, acabou, vida que segue, para mim. Eu falei, eu posso também nem saber do que eu estou dizendo, mas hoje, para mim, é mais fácil desistir do que levar isso à frente. E eu fiquei vivendo o meu luto e as minhas dores naquele processo. Até que o Senhor veio sobre mim e trouxe aquele... Sabe quando Jesus estende a mão e tira Pedro de dentro das águas? Na mesma semana que Deus me trouxe para a superfície de novo, o suprimento veio. Como quem diz assim: filha, não desiste não, você não está entendendo o que eu estou construindo em você. Mas no meio do processo não é fácil não. Não é para mim, não é para você e não é para ninguém. Só que a gente não conhece o fim, mas o destino é muito bem estabelecido pelo nosso Pai. Hoje eu sei como vai acontecer? Também não, porque a gente continua no meio do processo. Mas um dia, eu creio que eu vou poder olhar para trás e dizer assim: irmãos, a nossa história é... Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Isso daqui é fruto de processo. O apóstolo brincou assim: Johnny, você vai ter que fazer muito filho, hein, rapaz? Porque o que Deus está levantando para abençoar vocês. Nem salário nós temos. A minha cirurgia ficou quase nos 20 mil reais. Nem salário nós temos. A cirurgia dele ficou em quase 7 mil reais. Se não é Deus, o pastor Fábio fala, se não é Deus, meu filho, eu não sei quem é não. Tudo isso porque a gente quer algo lícito. Algo que a gente sabe que é a vontade de Deus. Um filho. Só que existem processos e processos. Para o meu destino, é necessário eu enfrentar todas essas dificuldades. O seu destino é diferente do meu. Mas no seu, você também enfrenta as suas dificuldades. E o que o Senhor quer que a gente viva? O cumprimento da vontade do Pai para a nossa vida. Seja como for, seja na dificuldade que for,
que a gente possa desfrutar da vontade plena e abundante do Senhor. E aí, uma vez cumprindo o nosso destino como filhos de Deus, nós nos tornaremos portais de salvação para que outros se tornem filhos de Deus também. Porque Jesus não morreu só por mim e por você. Não é somente a mim e a você que Jesus quer fazer filho de Deus. Ele quer fazer aquela pessoa que você fala assim: esse eu não quero nem olhar na cara. Essa daí eu mudo de calçada. Pois é, Jesus ama tanto você quanto a essa pessoa. E digo mais, Ele quer usar você para alcançar essa outra pessoa. Só que a gente só vai ser esse instrumento quando a gente tirar todo aparato do orgulho e se permitir ser encontrado pela paternidade de Deus. E eu concluo dizendo: pelo sangue de Jesus, todos nós temos direito de sermos feitos filhos de Deus. Dentro de cada um de nós existe um espaço exato que somente o amor do Pai pode preencher. E quando esse espaço é preenchido, percebemos que não precisamos mais carregar as mesmas dores, os mesmos traumas, os mesmos fardos pesados de culpa. Porque nós podemos, por Jesus, nascer de novo. E nascer de novo é uma oportunidade disponível para todos nós. Só precisamos abrir a porta e convidar Jesus para entrar e fazer o que precisa ser feito. Um dos nomes que Jesus recebeu foi o nome de Pai da Eternidade. Isaías 9:6. Porque é por Ele que nos tornamos filhos por adoção do nosso Pai perfeito, para que venhamos a desfrutar como filhos e nos inspirar como pais. Quando a paternidade de Deus está sobre nós, somos habilitados como filhos e capacitados como pais biológicos e como pais espirituais. Que esse seja o melhor dia dos pais da nossa vida, porque nós estamos recebendo sobre nós a paternidade do Pai da eternidade. Você pode se colocar de pé? Essa não é a minha palavra e não é a minha verdade. Ela é a palavra de Deus e é a verdade do Senhor. E o caminho está aberto. Há uma porta aberta. Jesus é o caminho, João disse. E João também disse que Jesus é a porta. João também disse ali que Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E tudo que nós precisamos fazer é nos render. Por isso eu quero te dar a oportunidade de se render ao Senhor nessa noite. Eu quero me render a Ele. Porque todos os dias é dia de rendição. Todos os dias é dia de entrega ao Pai. Todos os dias é dia de nós recebermos o selo de filhos amados do nosso Pai. Você está na casa do Pai e você tem toda a liberdade de falar com Ele nessa noite. Vem com
deseja receber Jesus na sua vida, através dessa palavra, talvez o Senhor te ministrou claramente como nós podemos nos tornar filhos de Deus. Talvez você nunca havia entendido o que Jesus tem a ver com eu me tornar filho e filha de Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo te esclareceu e te revelou que somente recebendo e confessando a Jesus, você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você nessa noite quer entrar nessa condição de filho que desfruta de cada um desses benefícios, independente da sua idade, eu gostaria que você erguesse a sua mão. Se você quer receber hoje Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, erga a sua mão. Porque esse não é um convite a uma religião, mas é um convite a uma filiação de um Pai da eternidade. O Senhor, Ele é um Deus de oportunidade e Ele bate a porta do nosso coração. Porque o Senhor, Ele nos ama. E você que crê que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo, você que crê que Jesus morreu naquela cruz, a minha e a sua morte, e você quer também ressuscitar como Cristo ressuscitou, para uma vida abundante e uma vida eterna, eu te convido a repetir comigo essa oração, dizendo: Pai, eu entendi nesta noite que o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor enviou Jesus para morrer a minha morte naquela cruz. Mas eu sei que ao terceiro dia Jesus ressuscitou para ser o meu único Senhor e o meu suficiente Salvador. Eu não preciso de mais nada. Por isso, nesta noite, no seu dia, Pai, eu entrego a minha vida para ser transformado em filho do Senhor. Nessa hora, eu recebo a salvação pelo sangue de Jesus. E agora, é simples assim. Como filho, declare que o seu Pai te ama. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Nem a morte, nem a vida, nada te separa do amor do Pai. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Você não é mais órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua adoção, Jesus, nas nossas vidas. Desde a criança mais nova nessa noite, até a pessoa mais velha que ouvirá essa mensagem. O amor do Pai por nós não mudou
e jamais nos abandonará. E eu declaro nessa noite um selo sobre a nossa vida como filhos de Deus. E como filhos, nós viveremos o resto dos nossos dias honrando e obedecendo ao nosso Pai Celestial. Tudo que um filho de um bom pai quer é chegar em casa e dar um abraço no seu pai. Tudo que um filho de um pai que é bom quer é ver o sorriso do pai e os braços abertos para receber um abraço. Em breve, nós nos encontraremos com o nosso Pai Celestial. O abraço vai ser uma realidade. Nós viveremos isso não apenas espiritualmente. E se você é esse filho que anseia abraçar o teu pai, você deseja, eu creio, que Jesus volte. Porque quando Ele voltar, nós iremos subir. E quando nós subirmos, a mesa estará posta. E como filhos nós nos assentaremos. E Ele vai partir o pão e vai tomar um vinho novo para poder nos servir. E como filhos nós seremos um com Ele e Ele será um conosco para sempre e sempre e sempre.